Fala, Taubaté, Rogério de Salva-Vidas aqui. Olha só que lugar lindo, aonde não poderia faltar. Quando eu estava vindo para cá, nessa manhã, Deus falava no meu coração assim: você já pensou em fazer uma pregação aonde você está? Eu fiquei pensando, o que eu vou falar, Senhor? O que eu vou falar? Porque o povo precisa, nós necessitamos da tua palavra, mas que a sua palavra seja algo grandioso em nosso coração. Então o Senhor reforce o meu coração na sua palavra, para que eu seja canal de graça, para que eu seja uma pessoa que leve a verdade, que leve, não é somente viver essa imensidão, algo que o Senhor nos deu, nos ofereceu, porque o Senhor já fez tudo isso, o Senhor faz tudo isso. E Deus colocava em meu coração o Salmo 23, aonde eu já tinha feito um estudo, e eu falei assim, então eu vou tentar da melhor maneira colocar o Salmo 23 para aquelas pessoas ouvem, aquelas pessoas que têm necessidades, aquelas pessoas que estão num período de confusão, aquelas pessoas que estão ansiosas, aquelas pessoas que estão com depressão, e esse lugar não seria um lugar diferente. Às vezes nós buscamos curar as nossas fragilidades ou nossas adversidades, até mesmo as tribulações, no meio das tribulações. E às vezes Deus está falando para você assim: sai. Olha o que ele fala para Abraão: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, que eu te conduzirei. E hoje Deus coloca eu aqui como um canal de graça para poder falar para você, meu irmão, minha irmã, que está precisando de uma palavra. A depressão, a ansiedade, transtornos, distúrbios, pessoas que estão tentando suicídios. Olha só, irmão, pessoas que estão tentando, vinha isso no meu coração, pessoas que estão tentando suicídios. Essa palavra é para você, porque você nunca vai estar sozinho. Eu já disse isso, eu já tenho falado isso, eu tenho batido nessa tecla de 1 Pedro 5,9, que fala que é para você restituir, para firmar na fé, na oração, porque as mesmas adversidades que você tem passado, muitas pessoas no mundo estão passando. Então você não está sozinho, você é um canal de graça para essa pessoa. E Deus falava assim, então fala do Salmo 23. E ele diz assim para nós, nessa tarde, já passou do meio-dia, nessa tarde, aonde eu tirei um tempo, porque não é tempo só de divertimento, você também tem que tirar um tempo, independente aonde você estiver, para falar de Deus, para conversar com Deus. E olha só, irmão, um lugar onde eu estou, um lugar de bênção, um lugar maravilhoso, aonde tem árvores, aonde tem passarinhos, aonde tem cachorro, aonde tem vaca, aonde tem passarinho, aonde tem tudo. Mas o importante tem que ter também, que é a palavra de Deus. Eu não sei de onde você vai estar vendo esse vídeo, mas esse vídeo vai ser compartilhado, esse vídeo vai estar na rede social, aonde você pode ouvir, compartilhar, meditar na palavra e falar, peraí, o irmão não está errado, mas eu preciso mudar. Então, Senhor, me dê força, Senhor, faça em mim segundo a sua palavra e faça com que eu consiga entender os mistérios que o Senhor tem na minha vida. E a palavra diz assim para nós nessa tarde, sem delongas. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados. A águas tranquilas me conduz.
restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão e o teu cajado me dão segurança. Diante de mim prepara-se uma mesa aos olhos de meus inimigos. Unge com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Felicidades e graças vão me acompanhar todos os dias da minha vida. E eu vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Essas são as palavras do Senhor. Papai amado, papai querido, que o Senhor desça nessa palavra, nessa oração do salmista, para que eu possa ser luz, possa ser sal aquelas pessoas que vão ouvir. Quantas pessoas estão passando por dificuldades, quantas pessoas estão passando por necessidades, quantas pessoas, Pai, estão no caminho errado, pessoas que estão procurando suicídios, dar fim à sua própria vida pela depressão, pela angústia, pela ansiedade, pessoas que já não querem mais viver, Pai. Mas eu sei que o Senhor, Pai, através dessa palavra, o Senhor vai dar ânimo a essa pessoa, o Senhor vai levantar essas pessoas, o Senhor vai segurar pelas mãos, o Senhor vai guiar essas pessoas pelo seu caminho, como diz o salmista. Mas eu creio que essa palavra vai fazer milagres, prodígios e sinais aonde ela assentar, aonde ela plantar, aonde ela for regada, aonde ela for plantada, aonde cada dia, Pai, vai ser um dia de mistério, mas o Senhor vai fazer a obra, porque o Senhor não falha, o Senhor persiste naquela ovelha que está perdida, o Senhor vai atrás. Então, Pai, seja esse bom pastor para que nós possamos guiar, estar guiado pela sua misericórdia, pela sua justiça. Tudo isso, Pai, eu entrego a Ti em nome de Jesus. Conceda essa graça, Pai, hoje e visita a cada lar, principalmente aquele lar de extermínio, aquele lar onde as pessoas estão depressivas, aquele lar onde a palavra tem que entrar, tem que ser cravada, tem que ser plantada, tem que ser regada a cada dia, Pai. Por isso eu entrego a Ti, Senhor Jesus, nesse lugar misericordioso, nesse lugar maravilhoso que é o Senhor nos forneceu, que o Senhor nos concedeu essa graça. Por isso eu entrego em nome de Jesus e que assim seja. Amém, amém, amém. Que seja louvado o Teu nome sempre, porque nós somos miseráveis, nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos falhos diante de tudo que está acontecendo em nossa vida. Irmãos, quando eu vinha para cá, Deus dava essa direção do Salmo 23. Um salmo que Davi reforça o cuidado contínuo e suficiente de Deus em nossas vidas. Olha só a grandeza dos versos que ele nos coloca. E esses versos ele tem que estar cravado, fixado, escrito nas tábuas dos nossos corações. O Senhor ele nos coloca esse salmo para que nós aceitemos a essa oração. Porque Davi ele teve dificuldade. Davi ele teve perseguições. Davi ele foi um homem ungido por Samuel, ungido por Deus, e ele é a palavra diz que ele é um grandioso, um coração nas mãos de Deus. Então, que Deus encontrou graça na sua pessoa. Então,
se encontrou em Davi, irmão, por que ele não pode encontrar em você que está passando por essas dificuldades? E esse salmo, ele foi escrito mais ou menos numa época de maturidade de Davi, aonde Davi já tinha passado por tantas situações, mas ele ficou maduro, porque tanta pancada que a gente leva na vida, tantas humilhações, tantas coisas que a gente leva e a gente aprende com os erros, a gente às vezes aprende com as adversidades, e Davi não foi ao contrário. Um salmo que ele fala da esperança, um salmo que ele fala de guiar, de conduzir, e olha só as consequências. Um período de rebelião de Absalão, a sua família estava estraçalhada, porque o Absalão queria pegar Davi, Absalão pegou a família, a irmã, Absalão fez um monte de atrapalhada, é um pecado atrás do outro, mas Deus, ele não nos deixou sozinho, ele nos colocou essa história para a gente poder hoje vivenciar. Hoje você pode estar passando por um momento de dificuldade, um momento de tristeza, um momento que a sua família ela está num pé de guerra, aonde as coisas estão acontecendo de forma natural, mas você ainda não abriu os olhos para ver o erro, aonde está errado, aonde precisa ser acertado, e aí o que você está acontecendo? Você está desfalecendo ao pouco, e vai chegar um momento que você não vai aguentar mais, porque nós somos carne. Então vai chegar um momento que você não vai ter mais força, e aí você vai começar a pedir a proteção ou alguém esse auxílio, e o único auxílio que você pode pedir, que não vai tardar para você, é o de Deus. E Davi, ele tinha esse encontro com Deus, ele tinha essa intimidade com Deus. E a ideia central dessa mensagem do salmista, do Salmo 23, ele coloca que é o descanso encontrado em Deus nas dificuldades. Então, quando ele estava cansado, ele tinha alguém para colocar o seu descanso. Ele falava: peraí, Senhor Jesus, eu vou entregar para o Senhor, eu vou entregar para o Senhor tudo, porque eu não vou conseguir. E aí, nas dificuldades, ele falava que o descanso encontrado em Deus nas dificuldades. E aí eu pergunto, quem não tem dificuldades? Quem não está passando por momentos de necessidades, de tribulações, momentos que você fala assim: peraí, eu já não estou aguentando mais, eu já não tenho força. Você levanta de manhã, você já está fraco, você acorda, você está fraco, você está andando no dia a dia, está fraco. Você, a única coisa que vai poder te restituir essa força é você voltar para Deus, é você voltar imediatamente para Deus. Para quê? Para que Ele supra as nossas dificuldades, as nossas necessidades, porque vontade, irmão, todo mundo tem, mas vontade não é de Deus. Deus, Ele quer as necessidades, não é a sua vontade. A sua vontade às vezes não é a necessidade nem a vontade de Deus. Então você tem que começar a falar: peraí, Senhor, me dê um coração puro, me dê um coração concreto, me dê um coração cheio, repleto de teu amor, para que eu possa entregar ao Senhor a minha graça. Qual que é a sua graça? A fé e acreditar, porque é Ele que vai fazer. E Davi, nesse momento, ele começa a expressar, e somente alguém com essa experiência, com essa intimidade com Deus poderia falar e escrever um salmo tão lindo como esse. Ele diz: o Senhor poderia dizer com tanta convicção, depositar a confiança em Deus. Era o único que ele poderia falar assim: peraí, eu deposito a minha confiança em Deus. E ele orava assim, ele fala: peraí, tenho que orar, eu tenho que fazer com que Deus aceite a minha oração. E às vezes você não está orando, às vezes você está precisando de algo, mas você não ora, porque o coração ainda está duro, o coração ainda está estraçalhado. E Davi começa a falar sobre isso. Além do mais, a principal dificuldade do rei Davi, depois de estar no trono, depois de ser rei em Israel, era
que ele sabia do que ia acontecer. Ele sabia do que estava acontecendo, mas ele dizia: o Senhor é o suficiente. E quantas vezes você já falou que o Senhor é o suficiente na sua vida? Às vezes você está falando que os seus filhos são o suficiente, às vezes você está falando que o seu emprego é o suficiente, às vezes você está falando que algo de material é o suficiente, mas não, irmão. O suficiente na sua vida é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o suficiente na sua vida. Por isso ele começa a proclamar esse verso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada nos falta, pois o Senhor nos dá de tudo. Você tem que lembrar essas coisas, que o Senhor, ele não te dá pela metade. Eu já preguei isso. Ele vai te dar algo grande, mas ele vai te dar a pequena parte, não a grande parte. Porque a grande parte quem tem que fazer é você. Quem tem que fazer é nós, porque a pequena parte ele já deu. E ele começa a fazer esse discurso: em verdes pastagens me repousar e me conduz às águas tranquilas. Então o Senhor vai te conduzir. Olha só para você ver, ele te faz descansar em verdes pastos. Então quer dizer, ele não vai levar a ovelha para poder descansar em qualquer lugar. Ele vai colocar um lugar, um pasto verdejante, um pasto onde não tem aquelas ervas daninhas. Não, ele vai te levar a um pasto que você vai descansar. Você vai falar assim: peraí, eu preciso desse descanso. E ele vai falar que vai levar para você também a águas tranquilas. Olha lá atrás, irmão, para você ver, tá tendo onda, tá tendo alguma divergência lá atrás. Olha só para você ver aonde te leva, a águas tranquilas. Sabe por quê? As águas torrentes, elas vão vir para te derrubar. E se a sua casa não tiver fixada na rocha, você vai cair. E você vai cair e vai levar todo mundo. Sabe por quê? Porque você tem que ser essa árvore fixada, em um lugar que dê frutos para Deus. Então ele coloca a águas tranquilas, refrigera, restaura as minhas forças. A partir do momento que ele faz te descansar, ele vai falar: vai te descansar para que você durma bem. E aonde? Em verdes pastos, em lugar que somente ele te deu, te reservou, te preparou para você. E a partir do momento que ele fala que vai te conduzir às águas tranquilas, um lugar que você não vai ter turbulência, um lugar que você não vai ter choro, um lugar que você vai ser alegre, vai fazer com que as coisas aconteçam com alegria. E depois ele fala: depois que eu te fiz tudo isso, eu vou restaurar as minhas forças. Ele vai te restaurar as suas forças. Ele me guia pelo caminho certo. E aí ele começa a te guiar. Ele começa a te conduzir ao caminho certo. E qual que é o caminho certo, irmão? Que sempre eu estou batendo na tecla. Qual que é o caminho certo? O caminho certo, irmão, é a igreja. O caminho certo é uma vida de oração. O caminho certo é você buscar ele fervorosamente. O caminho certo é você buscar o arrependimento. O caminho certo é você buscar a reconciliação. O caminho certo é você parar de falar mentira. O caminho certo é você seguir para águas tranquilas, águas mais profundas. Pensa, irmão, águas mais profundas. Porque quando você vai, eu estou aqui nesse lugar pescando, e eu fico imaginando, eu fico vendo, coloca a vara ali, aí daqui a pouco já pega um enrosco, daqui a pouco você puxa, não tem peixe, só tem mato. Então Deus não quer isso, sabe por quê? Deus não quer que você fique enroscado. Deus quer que você vá para águas mais profundas, aonde não tem enrosco, aonde não tem lama, aonde não tem algo para poder te segurar. Ele quer fazer de você uma pessoa nova, renovada no teu espírito, renovada no teu poder. E ele começa, restaura, ele guia, te dá força, a caminhos certos, te conduz a caminho certo. Por amor de quem? Por amor do teu nome, por amor do nome dele. Somente pelo amor do nome de Jesus Cristo.
E quando ele começa a fazer essas declarações, Davi, sobre o seu pastorado de Deus, ele fala: peraí, eu tive um cuidado com as ovelhas e agora Deus está tendo cuidado comigo, porque eu também sou uma das suas ovelhas. E Davi passou por vários tempos cuidando de ovelhas. Davi, todo mundo sabe que ele era um cuidador de ovelhas do seu pai Jessé, aonde ele não media esforços para lutar contra urso, para lutar contra os bichos que vinham para querer catar as ovelhas, lobos que vinham querer catar as suas ovelhas. Então ele fazia de tudo para proteger quando era mais novo. Não era quando era mais velho, era quando era mais novo. E é isso que Deus coloca para mim no meu coração. Às vezes nós estamos cuidando das ovelhas erradas. Às vezes nós estamos fazendo algo que não é de Deus. E aí ele coloca essa palavra grandiosa. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. E aí começa o seu reinado. Agora, o salmista vem dizer que mesmo cuidando do Senhor em todos os momentos de sua vida, estava confiante na provisão divina para saciar mais uma vez as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Por que ele diz isso, irmão? Porque às vezes nós temos as necessidades físicas, sim, nós temos também as emocionais, nós temos as espirituais, mas as físicas, irmão, é as fraquezas do dia a dia. O nosso corpo já não está aguentando mais, nós já não estamos tendo força. Olha quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão passando por dificuldades, quantas pessoas estão passando por momentos difíceis, porque às vezes pegou uma infecção, às vezes pegou uma doença que os médicos já não descobrem mais. Então ele está falando, peraí, mas Deus, ele cuida, Deus está cuidando, ele está confiante que Deus ele vai saciar tudo essas necessidades físicas, emocionais. Emocionais como, irmão? No trabalho, no seu dia a dia, na sua casa, dentro da sua casa. E os espirituais, porque os espirituais, irmão, a palavra diz em 1 Pedro 5,8 que o leão, ele está ao derredor, pronto para nos devorar. Ele está rugindo. O diabo, irmão, o diabo, ele está solto, ele está fazendo festa. Aonde ele entra, ele está dando risada. Sabe por quê? Porque você não está tendo força. Você não está tendo força para ir a águas mais profundas. Você não está tendo força para combater esse mal. Porque lá em Efésios 6,10, vi revestir sobre a verdadeira armadura de Deus. Irmão, não é só isso, é couraça, é tudo, é sandália, é capacete. Você tem que ser completo, você tem que estar saciado com o quê? Com a palavra de Deus, é ruminar a palavra de Deus, é fazer com que ela entre na sua vida e tome conta, porque somente a palavra de Deus tem vida de força. Ele fala assim, peraí, olha só para você ver, quando Pedro chega e fala, peraí, Senhor, para onde que tu vais? Ele fala assim, para onde eu vou, você não pode ir. Como que eu não posso ir? E aí Jesus fala para ele fala assim, porque somente tu tem palavra de vida eterna. Então somente Deus, ele tem a palavra de vida eterna. Então ele começa a fazer esse momento de espiritualidade, porque o Senhor, ele era o suficiente para Davi. Não precisava de outro. Não precisava de homem, não precisava de filho, de pai, de mãe, não precisava de nada. Somente Deus. Ele colocava Deus acima de tudo. E aí Deus honrava, porque Deus dava a direção a toda a sua história. Por isso, irmão, quando eu comecei a pregar a palavra na internet,
eu pensava assim, Senhor, vai ser tão dificultoso, vai ser um trabalho, mas eu sei que as pedradas vão vir, eu sei que o diabo vai lutar, eu sei que o diabo vai trazer muita coisa, mas eu falava, Senhor, somente o Senhor tem palavra de vida eterna, somente o Senhor pode cuidar, somente o Senhor pode me dar essa direção. E aí Deus me concedeu essa graça de usar um meio de comunicação para levar a sua palavra. E desde o princípio, quando Samuel vai à casa de Jessé, Davi já era o escolhido, mas olha só a grandeza como Deus fala com Samuel. O Samuel chega e começa a ver aqueles homens fortes, ele começa a ver Aminadab, ele começa a ver outro, ele começa a ver, e daí Deus fala para ele, peraí Samuel, você está olhando o externo, Samuel, eu quero que você olhe o interior, mas peraí. E aí Samuel entende a palavra de Deus e ele pergunta para Jessé, além desses seus filhos, tem outro filho? Ele falou assim, tem sim, tem um lá, vamos dizer, coisa de pregador, vamos dizer, tem um franzino lá, um magrelinho lá, ó. Ah, mas ele não dá nada não, porque ó, cuida das ovelhas lá no meio do mato lá. Então, e aí Samuel fala assim, peraí, então eu vou até ele, porque Samuel sabia, entendeu a mensagem de Deus. E às vezes a gente tem pregado, a gente tem falado palavras de encorajamento, poder do Espírito Santo, nós temos colocado sobre Jezebel, nós temos colocado Zacarias falando, colocando sobre Timóteo, como Ageu, como outros profetas menores, mas as pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus, estão batendo na mesma tecla, estão saindo da direção, estão em outros caminhos, mas Deus, ele colocava, peraí, agora eu vou, e aí ele vai até Davi, e Samuel unge a cabeça de Davi com óleo, e a liderança de Deus era a certeza de que ele não teria falta de nada. A partir do momento que Deus unge a cabeça de Davi, ele já dá o segmento, se ele andar no meu caminho, porque eu vou guiar o caminho dele, porque ele já pastoreou as ovelhas, ele sabe o que as ovelhas precisam, então agora eu vou guiar ele pelos caminhos e nada vai faltar para ele. E ele estará com você no vale da sombra da morte. E olha só que ele fala, se eu tiver que andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo está. Por que que ele diz isso? Porque ele falava assim, peraí, aquela ovelha está no aprisco, está no abismo. Ele jogava o cajado, ele pegava e tirava, porque ele falava, o bastão e teu cajado me dão segurança. Peraí, a ovelha está em dificuldade, ele jogava o cajado, pegava no pescoço e puxava. Quando vinha algum lobo, ele pegava o bastão, ele lutava com os lobos. Então ele falava, peraí, Deus era a certeza de que ele não teria falta nenhuma, porque ainda que eu ande pelo vale das trevas da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo e a tua vara e meu cojado me protegerão. Era a certeza que Davi tinha. E você, meu irmão, qual que é a tua certeza ou a incerteza? Será que você ainda está precisando do quê? Você está precisando que pega uma picareta, que pega uma talhadeira e começa a furar a sua cabeça, o seu crânio, e colocar as palavras aí dentro para você entender que somente Cristo tem o poder de mudar a sua história, de mudar a sua vida. E por que que você ainda não aceitou ainda a pregação de Jesus? Converta e creia no Evangelho e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. E hoje você pode estar passando por um vale. Olha só o que Deus está falando no meu coração. Hoje você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Você tem passado por momentos difíceis. Você tem passado por momentos de luta. As coisas estão vindo e vão vir muito mais. Aguarde, irmão. Aguarde o que eu estou te falando. Vai vir muito mais. Você vai passar. Você está passando só pelo começo, porque o vale vai vir muito mais.
mais, porque a sua casa ainda não está na rocha, a sua casa ainda está construída na areia, a sua casa não é um monte de Sião que nunca se abala, sua casa não é nem um monte mais, porque a sua casa está virando um quê? Nem uma montanha, está virando uma planície, porque você ainda não entendeu a mensagem de Deus. E ele coloca assim: não temeria mal algum, porque era a certeza que ele tinha. E nós temos que ter essa certeza que por mais que a nossa casa esteja em guerra, nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que ele supre as nossas advergências, as nossas dificuldades. Temos um Deus que nos protege, o rebanho que somos nós, das dificuldades. Mas com a certeza, ou melhor, tem que ter a certeza e acreditar nessa certeza, porque somente Ele vai fazer esses momentos de alegria e de felicidade. As dificuldades fazem parte do desenvolvimento humano. O Senhor permite esta situação difícil. Sabe para quê, irmão? Para provar o seu coração, o meu coração. Por isso que Ele nos dá essa guerra, por isso que Ele nos dá essa luta, por isso que Ele nos coloca nessa situação difícil, para provar o nosso coração. Quantas pessoas no mundo estão passando por necessidades, por financeira, por necessidades de familiares, brigas familiares, homicídios, pessoas que estão indo em busca da sua própria morte, que estão fazendo que eles mesmos querem se matar, porque não aguenta mais, porque o diabo ele está solto, o diabo está solto e ele está feroz, ele está rugindo e ele quer sua cabeça, ele não quer, mas irmão, mas ele também vai querer a sua. Lógico que vai querer a minha, porque eu estou te dando a mensagem, estou te dando a semente, estou te dando a palavra. Ele quer mais a minha do que a sua, mas eu sei que comigo aquele que está não dorme. Eu tenho lutado contra isso, eu tenho falado sobre isso. Deus tem me usado, Deus tem me colocado palavras diretamente, porque, irmão, pregar a palavra não é passar a mão na cabeça. Pregar a palavra de Deus não é ir num grupo de oração, não é ir na onde você for e ficar massageando o ego. Deus hoje ele vai fazer, hoje não vai fazer nada, sabe por quê? Primeiro você tem que fazer a sua parte, porque a pequena parte já está guardada, é dele. E aí você fica lá, eu não preciso ir, eu não preciso fazer, eu não preciso nada. Não, irmão, relacionamento é você e Deus. Olha só para você ver, as dificuldades, o Senhor permite você estar nessa situação difícil para provar o seu coração. É um relacionamento. Deus faz isso a partir de quê? Que você amadurece na fé, e durante as dificuldades o verdadeiro nível dela, da verdade, da revelação, é revelado para você através do quê? Da palavra de Deus. E o salmista ele fala que a fé, quem não tem fé na correção, Deus durante os períodos de adversidades. É nos períodos de adversidades que ele vê o fortalecimento de sua fé. Mas irmão, é muito difícil ter fé. É muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque você ainda não abriu o coração para Deus. Falar assim: Senhor, hoje tome conta da minha vida. Faça com que eu viva uma nova história. Faça com que o meu coração seja diferente, que eu possa sentir a tua palavra. Senhor, envolve-me com essa palavra. Senhor, eu sei que quando alguém orar, que eu sinta a sua presença, porque a partir do momento que ele coloca isso daí, ele começa a entender as coisas que estão acontecendo na sua vida. O pastor, ele entendia tudo isso, e era o bastante para ele não entrar o quê? Em desespero. O salmista sabia, Davi sabia, e ele falava: peraí, eu entreguei minha vida para Deus, e por que eu vou ficar em desespero? Por que eu vou ficar nessa
nessa vida pensando assim, eu não preciso mais, então eu vou fazer assim, entrar em desespero, abandonar sua confiança em Deus na adversidade. Para que eu vou fazer isso? Não, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, então Ele vai guerrear por mim. E aí você tem que pedir para Deus: Senhor, guerreia por mim nessa manhã, nessa tarde, guerreia pelos meus adversários, guerreia para os meus amigos, guerreia, Senhor, principalmente pela minha família, pela minha casa. Porque é nesse momento, porque Davi sabia, ele entendia, ele sabia em quem ele colocava a sua confiança. Então ele nunca ia entrar em desespero. Ele sabia que Deus não ia abandonar a sua luta. Então, às vezes, geralmente fazemos isso para quê? No desespero. Às vezes no desespero a gente começa a fazer o quê? A gente fala que Deus não existe, a gente fala que Deus não tá ouvindo a nossa oração, que Deus não tá ouvindo o que está acontecendo, que não está vendo o que está acontecendo, que Deus ele sumiu, que ele já não tem mais essa vontade, e aí ele começa a viver o que? Em desespero. A pessoa começa a viver em desespero, aí começa a depressão, começa a ansiedade, a pessoa vai tentar se matar. Por quê? Porque não entendeu que é Deus que vai fazer, é Deus que faz a obra. Se hoje você quer que Deus entre na sua casa e cuida da sua filha, que Deus entra na sua casa e cuida da sua família, que Deus entra na sua casa e faz um reboliço na sua casa, você tem que abrir o coração, você tem que começar a rasgar o seu coração. E do mesmo modo, você pode chegar até ao vale mais escuro e ainda ver o cuidado de Deus quando você confia nele. Olha só o que ele nos dá, essa direção, que a palavra diz assim: se eu tiver que andar pelo vale escuro, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o bastão e o teu cajado me dão segurança. E aí ele fala para você assim: se você tiver no vale da sombra da morte, se você tiver no vale tenebroso, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Então, se você está com depressão hoje, ele está falando: eu estou contigo. Se você está ansioso, ele está falando: eu estou contigo. Se você está com problema na sua casa, ele está falando: eu estou contigo. Se você está com problema no trabalho, ele está falando: eu estou contigo. Mas para aí, você tem que acreditar. Porque quando você coloca ele, Cristo, no centro da sua história, da sua vida, ele faz o reboliço, ele faz nova todas as coisas. Ele prepara um banquete na minha vista. Olha só o que o salmista fala: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Tem hora que você tem que pegar e sair dessa zona de conforto, dessa zona sua que você está, que fala assim: peraí, olha só o que ele está falando, eu vou preparar uma mesa perante os seus inimigos, porque tu me honra, unge a minha cabeça com óleo. Então quando você falar para ele te ungir, não fala para ele ungir pouco não, fala assim: Senhor, me banha de uma vez, me banha, coloca 1, 2, 3, 4, 5 litros de óleo na minha cabeça, porque fazendo transbordar o cálice, porque você é um cálice, e aí você tem que fazer com que transborde você de óleo. Mas para que transborde você de óleo, você tem que abrir o seu coração e clamar esse Espírito Santo de Deus todo dia, sem cessar. Vem, Espírito Santo. Levantou de manhã: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Espírito Santo, vamos almoçar? Espírito Santo, me conduz agora pela rua. Espírito Santo, me leva para o trabalho. Espírito Santo, quando eu chegar no trabalho, já arruma a casa para que seja tudo para a tua honra, porque no final eu quero te glorificar. E ele fala: a causa das dificuldades nem sempre é devido a algum acontecimento inesperado. As causas das dificuldades, geralmente, nós mesmos que nos promove, nós mesmos que promovemos essas dificuldades. Sabe por quê? Porque não temos ação, não temos direção, não temos gogó, não temos força para poder falar: vou dar um basta nisso. E aí ele fala:
O próprio Davi é um exemplo disso. Ele sofreu muitas perseguições durante a sua trajetória. Quando o rei Saul perseguia, fugiu durante vários anos para sobreviver. Entretanto, Davi se refere a um tipo de que não era uma pessoa arrogante, não era uma pessoa que falava, agora eu sou rei, eu vou ser tupetudo. Não, um exemplo que ele nos dá é de Nefibosete, filho de Jonas. Ele fala assim, peraí, hoje você assenta na mesa do rei. Aleluia. O Senhor prepara uma mesa à vista de seus inimigos. Todo mundo já conhece a história de Nefibosete. Já tem aí na plataforma aí a pregação de Nefibosete. Ah, eu sou filho de rei. Ah, vocês vão ver. Olha só a carruagem. Esse barulho é da carruagem. Ela está chegando. O barulho é da carruagem. Ela está chegando. Eu sou filho de rei. Vocês não entendem porque eu tenho sangue azul. Então procura aí na plataforma que tem essa pregação. E ele apenas pede ao Senhor para que, apesar de todas as aflições causadas pelos outros, que fosse abençoado. Olha só, ele queria, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo maltratado, eu estou tendo necessidade, eu estou tendo dificuldade, estou passando por maus momentos, minha família está no buraco, mas abençoa esse povo que está falando mal, abençoa, porque muitas pessoas você está tirando, saindo da tua boca palavras de maldição, e quando as palavras de maldição saem da sua boca, ela está voltando para dentro da sua casa. Quando você dá a paz e a pessoa não recebe a paz volta para você em dobro. Então você tem que tomar cuidado com esses pensamentos, com essas situações, porque na procura o tamanho da dificuldade ou perseguição, mas glorificar o Deus que é um grande cuidado da sua vida. Ah, eu estou com dificuldade, glória a Deus. Eu estou passando por necessidades, glória a Deus. Eu estou com depressão, glória a Deus. Eu estou com ansiedade, glória a Deus. Eu estou passando por dificuldades que não estou conseguindo mais suportar, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele dá as maiores lutas para os valentes guerreiros. Vamos lembrar lá de Gideão. Gideão, ele sabia de todas as coisas. Aqui é complicado, porque aqui nós estamos no meio do mato, até mamangava quer pegar a gente. Olha só para você ver, mamangava não é feia, o negócio é preto. E aí as coisas acontecem. Quando você tiver nas dificuldades, nas perseguições, nas tribulações, você glorifica a Deus e para de murmurar. Às vezes você murmura pensando que Deus vai ouvir. Não vai ouvir não. Ele vai ouvir você cantar hinos e louvor a Deus. Amém? Sei que a bondade e a fidelidade, olha só, ele começa a agradecer, ele começa a falar, peraí, eu orei a Deus, eu falei para ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz descansar em águas tranquilas, ele me caminha descansar em verdes prados, ele faz-me descansar, me leva às águas tranquilas, me conduz, me restaura as minhas forças. Se eu tiver que andar, ele começa a falar, desenvolver a sua oração, mas agora ele fala assim, peraí, eu também sei que eu tenho que afirmar isso, porque não procuro pensar para dificuldades, perseguição, mas eu sei que a bondade de Deus, a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei para a casa do Senhor por muitíssimos anos, enquanto eu viver por muitíssimos anos. Então você tem que entender que ele afirma, Davi afirma isso, ele não falou à toa, ele falou que ele afirma essa frase, felicidades e graças vão me acompanhar, porque ele passou pelo vale da sombra, ele foi descansar em verdes prados, ele foi guiado a águas tranquilas, ele passou por tantas adversidades, ele protegeu as suas ovelhas, foi ungido com óleo, o cálice dele transbordou, mas agora ele fala, peraí, eu tenho que afirmar algo grandioso.
a felicidade e graça. Você vai passar por tudo isso, mas depois você vai passar o que ele está falando. Felicidade e graça vão me acompanhar. A partir do momento que você estiver no caminho, porque você já foi guiado por Deus, você está em direção, está acompanhando, está fazendo, e aí você vai ser guiado, porque vai acompanhar você a felicidade e a graça. Porque sem felicidade e sem graça, as tribulações vão continuar, mas ele coloca essa situação, porque vai ter que acompanhar você até quando eu viver. Ele fala que por muitíssimos anos. Davi estava certo do resultado daquela oração. Ele sabia do que estava fazendo, porque o acompanhamento e a bondade e a fidelidade do Senhor, ela tem que ser por toda a sua vida, não só nos momentos de adversidade, porque tem pessoas que vão orar, só vão orar na época que está de bem com a vida. Vamos orar, hoje eu estou de bem com a vida, recebi um dinheiro, então ora. Ganhei um carro, então ora. Fez isso, então ora. Mas a hora que a pancada está vindo, você fala, peraí, vou orar mais não. Tô orando, a pancada tá vindo mais ainda, tá dobrada. Então, como que você vai querer ser uma casa construída na rocha? Como você vai querer ser uma parede de bronze? Como você vai querer ser um monte de Sião? Então, irmão, sinto muito, não tem como te ajudar. Sabe por quê? Porque se você não aceita Jesus como único mediador entre Deus e o homem na sua vida, você não está acreditando na palavra de Deus, que é proclamada a todo tempo. Aonde você estiver, essa palavra chega, mas você precisa acreditar que você tem que seguir o caminho, você tem que ir em direção à palavra de Deus, porque ele reforça o seu compromisso diário em voltar para a presença de Deus enquanto viver. Volta enquanto é tempo. Volte. Mas como que eu vou voltar? Vai procurar um padre, vai confessar, vai falar, minha vida tá assim, minha vida tá assado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito isso, mas eu já não estou aguentando mais. O que o Senhor me aconselha? Sabe o que ele vai falar? Oração. Oração. Porque somente a oração entra aos ouvidos de Deus. Somente oração. Uma oração contrita, uma oração verdadeira, uma oração simples, mas que saia do seu coração. E a atenção de Davi é um momento de dificuldade em si, em uma vida inteira, seguindo o mandamento, vivendo os frutos da bondade, colhendo o fruto da bondade. É apenas uma oração. É apenas uma oração que você tem que fazer. Mas como assim? É somente uma oração para você fazer. Porque é no momento difícil que nós vamos fazer com que as coisas sejam lembradas. É no momento de oração que vamos estar sendo conduzidos a viver uma vida plena e satisfatória. Mas na onde? Na presença de Deus. Porque é Ele que guarda você e tem um plano para você hoje. Tem um plano para você hoje na sua vida. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Mas como que eu vou fazer? Tem tantas igrejas abertas nesse exato momento. Vai a uma dessas igrejas. Pede. Eu preciso de um aconselhamento, eu preciso de uma direção, eu preciso estar acontecendo isso. Faz uma confissão verdadeira e volte para a igreja, volte para a casa de Deus, porque Deus, Ele sempre cumpre com as suas palavras. As suas palavras são de vida eterna. Deus está conosco o tempo todo. Desde o amanhecer, o salmista diz, 112, se eu não me engano, ele fala que desde a outrora, desde o amanhecer do dia, eu estou olhando por você. Desde o amanhecer do dia, Ele está guiando nossos caminhos. Desde o amanhecer do dia, Ele sabia que ia acontecer isso. Desde o amanhecer do dia, Ele fala assim,
você vai ser canal de graça, porque hoje vou te usar e você só tem que abrir o quê? O seu coração. A partir do momento que você abre o seu coração, você deixa Deus agir. Muitas pessoas vão questionar, muitas pessoas vão falar, muitas pessoas vão te dar pedrada, mas isso não me importa mais, sabe por quê? Porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Do mesmo jeito que Davi, ele fala, somente Deus. Olha só a grandeza que ele fala. Olha só a grandeza que ele fala. Somente o Senhor é o suficiente. E se você tem a certeza que somente Deus é o suficiente na sua vida, você já pode dar um glória a Deus, porque você entendeu a mensagem de hoje. Vamos orar dizendo assim: Senhor, visita, Senhor Jesus, a cada casa, a cada lar nessa manhã, nessa tarde. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, adentrar, Senhor Jesus, pelas portas. Senhor, que essas pessoas possam sentir a Tua presença no momento de ouvir essa Sua palavra. Que somente o Senhor, Pai, nos guia às águas tranquilas. O Senhor nos faz descansar. O Senhor faz com que nós possamos ser conduzidos, levados a esses pastos verdejantes. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, eu sei que eu não vou temer, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei que somente o Senhor vai estar comigo. Senhor, diante dos meus inimigos, Tu preparas uma mesa repleta, cheio de graça aos olhos dos meus inimigos. Então, Senhor Jesus, unge a minha cabeça com óleo, faz-me transbordar esse cálice. Senhor, as felicidades e graças vão me acompanhar, porque eu creio, Senhor Jesus, todos os dias da minha vida. E eu vou morar, Senhor Jesus, na casa do Senhor, porque, Senhor Jesus, eu creio que somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Tudo isso eu lhe entrego, Pai, a cada lar, a cada família. Senhor, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão querendo se matar, pessoas que já teve, Pai, uma tentativa de suicídio, pessoas que já estão hoje, Pai, internadas, pessoas que estão ainda amarguradas com o coração, porque não quer viver mais devido a essa depressão, essa doença silenciosa que está fazendo com que nós perdemos os nossos filhos, as nossas ovelhas. Senhor, então o Senhor visita nessa manhã ou nessa tarde e faça cumprir a Tua promessa, porque, Senhor Jesus, essa palavra tem que ir, o vento vai ter que soprar, esse vento vai ter que chegar nessas pessoas e fazer milagres, prodígios e sinais, que essa pessoa seja restituída, restaurada no Teu poder e na Tua graça. Tudo isso, Pai, eu lhe entrego em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Felicidades e graças vão me acompanhar todos os dias da minha vida. E eu vou estar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Essa é a promessa de Deus para mim e para você nessa manhã. Que Deus possa confortar sua casa, seu coração, e que nós possamos ter uma tarde cheia da presença do Espírito Santo. E que assim seja. Amém. Vamos juntos, porque Deus, Ele supre as suas necessidades.